Boa tarde, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema dessa última apostila do segundo bimestre são os haikais, os menores frascos. Justamente porque os haikais são poemas bem curtos, são poemas pequenos de 3 linhas somente. Então, para início, contexto. Você vai ler alguns haikais, poemas tradicionais japoneses, escritos em diferentes épocas, mas que têm em comum a mesma composição. Como eu disse, são 3 versinhos apenas, uma estrofe com 3 versos. Antes de ler os haikais por completo, olhe os textos previamente e responda: o que os haikais têm em comum em relação à sua composição? Analisem a composição dos haikais e responda o que eles têm em comum. Os haikais de Basho, que é o maior poeta, o maior produtor de haikais do Japão, traduzido por Paulo Leminski, diferencia-se dos outros em relação a seu formato. Por que você imagina que isso ocorre? Quando você ler os 5 haikais mais à frente, você vai perceber que os que Paulo Leminski, que é um poeta brasileiro, traduz, eles são diferentes dos demais. Por que você imagina que isso ocorre? É uma resposta pessoal, mas que tem uma certa lógica também. Qual seria a diferença entre esses haikais e os poemas que você estudou anteriormente? Você já deve ter estudado poemas em outras séries, em outras apostilas. Qual é a diferença? Você vai comparar. Se você estiver em dúvida, no final da apostila há uma série de poemas para você analisar, inclusive haikais. Então vá ao final da apostila e fale sobre a diferença, qual seria a diferença entre os haikais que você vai ler a seguir, que estão logo abaixo, e os poemas que você já estudou, que você conhece, os poemas tradicionais normais que você conhece. Quando você pensa na cultura japonesa em que esses haikais estão inseridos, que cores e paisagens vêm à sua mente? Você deve imaginar alguma coisa da cultura japonesa quando você lê esses haikais. Imagine essa cultura, imagine as cores, imagine as paisagens e tente descrever. É tudo fruto da sua imaginação, certo? Aqui do ladinho nós temos um pouco sobre Matsuo Basho, que é o poeta japonês que escreveu esses haikais. Logo abaixo você tem os 5 haikais que você vai analisar nessa apostila, ok? O primeiro haikai de Basho é traduzido por Paulo Leminski. O segundo também. Observe, velha lagoa, o sapo salta, o som da água. Olha como ele traduz o haikai. O sapo salta, observe esse espaço entre o substantivo, entre o sujeito sapo e o verbo saltar. Aqui você tem uma ilustração. Mais à frente, você vai aprender o que é uma imagem poética. Quando você lê o haikai, não estamos falando da ilustração. Ilustração é uma imagem, mas não é imagem poética. Quando você lê um poema ou outro texto, um conto, alguma coisa nesse sentido, você pode criar na sua mente imagens. Essas imagens são chamadas imagens poéticas. Velha lagoa, o sapo salta ao som da água. Que imagem você cria na sua cabeça? A imagem que você cria na sua cabeça, na sua mente, é o que se chama de imagem poética. Observe bem isso. O segundo haikai, também de Basho e traduzido por Paulo Leminski, silêncio. O som das cigarras penetra as pedras. Cigarra é barulhenta. Prestem atenção no conteúdo desse poema para responder mais à frente.
Pardas gotas de mel voando em torno de uma rosa, abelhas. Esse já é de um poeta brasileiro chamado Luiz Aranha. Parda, cor escura que se localiza entre as cores branca e preta, sujo, escurecido, é o vocabulário. Então observem aqui pardas gotas de mel voando em torno de uma rosa, abelhas. O que ele está vendo? Olha, a ilustração já ajuda você a interpretar. Um monte de abelhas voando em torno de uma rosa. Preste atenção, imaginem que imagem poética você imagina ao ler esse haikai. Observem a forma. Lá na frente vai ter uma perguntinha falando sobre a forma dos poemas. Observe que os haikais traduzidos por Paulo Leminski têm uma forma diferente desse. Olha só, a composição é diferente. As palavras no texto são colocadas de forma diferente. Isso vai ter uma perguntinha mais à frente, certo? Esse é de autoria do Luiz Aranha. Aqui fala um pouquinho sobre ele. Nesse box fala um pouquinho sobre o Luiz Aranha. Façam a leitura a título de curiosidade. Esses dois próximos haikais, por algum motivo, na hora de colar, porque são imagens, eles sumiram. Eles não estão na apostila de vocês, mas prestem atenção que aqui nós temos os próximos haikais de autores brasileiros. Os dois últimos haikais para a interpretação do texto. O quarto haikai é esse: Cerimônia do chá, 3 convidados e um mosquito. Alice Ruiz, que está aqui do lado também falando sobre ela. O último haikai, antes das perguntinhas, o tempo entre o sopro e o apagar da vela. Olha só, isso é filosófico. Cada um pode ter uma interpretação diferente desse haikai. O tempo entre o sopro e o apagar da vela. Como é que nós podemos interpretar esse tempo, esse espaço de tempo entre o assoprar e o apagar da vela? Esse é do Paulo Leminski, não é tradução, é poema original dele. São 5 poemas que vocês vão analisar. Esses dois últimos, como eu disse, foram colados na apostila, mas não apareceram. Talvez na hora de colocar os demais, eles possam ter sido suprimidos de alguma forma. Tá? Aqui fala um pouco sobre o Paulo Leminski e nós vamos para as questões. Primeiro, uma tradição do Japão, eles adoram essas cerejeiras, as cerejeiras em flor. É uma coisa que eles gostam bastante e há muitas visitações, há muitos poemas, há muitos textos sobre as cerejeiras. É uma tradição, a florada da cerejeira, a visita à florada da cerejeira. Olha o tanto de gente visitando essa florada. Isso é uma foto de 2017. É um elemento da natureza importante para os haikais de Basho e de outros poetas japoneses.